Bem-vindo de volta ao canal. Como dizem o ditado, né? Quem é vivo sempre aparece. Se você não me conhece, meu nome é Alina e hoje eu tenho um vídeo muito especial que eu vou contar como foi nossa trajetória profissional aqui na Irlanda. Por que eu quero falar sobre isso? Hoje faz exatamente 3 anos que nós nos mudamos para a Irlanda, sem visto, sem casa, sem trabalho, com cachorro. Quando eu e o Rafa a gente resolveu vir para cá, a gente tinha um plano muito simples, que envolviam 2 objetivos, na verdade. Um era ter uma experiência no exterior, de viver no exterior, e o outro que era ser feliz, não importa que trabalho a gente tivesse. Assim que eu cheguei aqui, o meu visto era de estudante, que me permitia trabalhar 20 horas semanais. Como eu já fiz vários vídeos aqui sobre isso, eu não vou me prolongar muito. Mas meu primeiro trabalho foi como garçonete, onde eu trabalhei em pubs, restaurantes, e eu gostava bastante, já que o Rafa não estava trabalhando. O Rafa, ele estava na Itália resolvendo a questão do visto dele nos primeiros 5 meses, depois que a gente chegou aqui. E com o trabalho de garçonete, eu tinha gorjeta, então isso complementava um pouco a renda, já que eu era a única pessoa que estava trabalhando. Mas mais do que o dinheiro, era um trabalho que eu gostava. Era engraçado, eu me divertia, algumas vezes foi horrível, bem horrível, de eu, tipo, não querer ir trabalhar, de eu não... Porque nem... É muito engraçado quando a gente relata essas coisas, a gente só quer passar as coisas boas, né? Mas eu tô, inclusive, planejando fazer um vídeo só das coisas ruins, dos perrengues que a gente passou. Pra quem quer vir não achar que isso daqui é a terra da Disneylândia, né? Que só acontece coisas lindas, maravilhosas, todo mundo é feliz, porque não é verdade. Mas vamos voltar para as coisas boas. Depois de 5 meses, o Rafa ele conseguiu voltar para a Irlanda já com a documentação dele pronta e rapidinho ele conseguiu um trabalho de kitchen porter no restaurante também, pois assim ele conseguia mais facilmente dar entrada no meu visto, né, para eu ter o visto permanente de casada com um europeu. E o que eu tava falando? O Rafa voltou. Ah, tá. E mesmo ele tendo trabalhado sempre em banco no Brasil, ele gostou bastante de trabalhar em restaurante, você acredita? Falo isso porque era um trabalho de fato muito pesado. E as nossas rotinas, pelos dois estarem trabalhando em restaurante, era muito desencontrada. Sendo que a gente sempre estava trabalhando em dias diferentes e nossas folgas nunca casavam, né? Então foi um período bastante complicado pra gente. E foi no final de 2016, já faziam 8 meses que a gente estava aqui, eu consegui aplicar pro meu visto e eu recebi a carta do meu visto temporário, que duraria 6 meses até eles avaliarem de fato se eles me dariam permanente ou não. Nesses 6 meses, bem no comecinho dos 6 meses, o Rafa começou a ficar bastante desanimado com o trabalho no restaurante. E daí a gente teve que nos reinventar, porque a conversa chegou até no ponto de será que a gente volta pro Brasil? Será que vale a pena ficar aqui? O problema naquela hora é que a gente tava assim, esse trabalho não tá fazendo mais o Rafa feliz, mas a gente também não conhece outras possibilidades, a gente não conhece ninguém que de fato trabalhe na área, né, que tenha vindo do Brasil, então eu tive que buscar informação e adivinha onde eu achei as informações que eu precisava. Exatamente, foi pesquisando aqui no YouTube que a gente encontrou uma moça que dizia fazer um trabalho de coaching e que ela ajudava a gente a procurar trabalho na Irlanda e etc. E eu fiquei super interessada, né? Eu assisti todos os vídeos dela e eu decidi, eu vou contratar essa moça, só que a gente não tinha muito dinheiro na época. Então a gente começou a juntar um dinheiro assim, né? Super se planejar para contratar ela. Acho que se não me engano no final de janeiro já de 2017 a gente conseguiu contratar e a gente começou um coach com ela, onde ela revisou o nosso currículo, ela nos ensinou ferramentas para procurar emprego e ela nos treinou, basicamente, com dicas, etc, para entrevista. Cara, o Rafa nem precisou fazer todas as sessões de coaching e ele arrumou um emprego. Ele teve uma oferta de um banco irlandês, onde ele começou a trabalhar já em março de 2017, onde ele continua até hoje. Eu estou falando de abril de 2019, então ele tá mais de 2 anos lá. E eu fiquei, tipo, muito feliz por ele, porque ele tava curtindo, né, o trabalho, definitivamente. E eu continuei no restaurante como eu tava. Primeiro, por alguns motivos. Primeiro, porque eu me considerava bastante feliz lá no trabalho que eu tava, no restaurante. Eu já tava me dando bem com todo mundo e eu gostava de ir. Segundo, que... Eu tinha 3 pontos pra falar. Segundo, que eu até cheguei a receber algumas ligações, as vagas que eu apliquei, etc. Mas os recrutadores, eles acabavam desanimando um pouco quando eu falava que eu ainda estava no visto provisório, que é o stamp for, né, temporário. Eu ainda não tinha pegado meu definitivo, então, tipo,
ninguém sabia, tipo, pra empresa não saberia se eu ia ter esse permanente ou não, entendeu? Então eles meio que nem me ligavam de volta. E o terceiro, acho que o mais importante, é que eu não confiava em mim mesma. Eu não confiava na minha experiência, na minha competência, e fica bem difícil você se vender quando nem você tá se comprando, né? E eu acho que foi exatamente nesse ponto que o coaching pra mim foi muito importante. Porque, além de tudo, ela é formada em psicologia e ela conseguiu me orientar, ela conseguiu me mostrar no meu próprio currículo, nas minhas próprias experiências, pontos que eram muito bacanas, que eram muito especiais, assim, que não era, tipo, normal, sabe? Que não era tipo, todo mundo faria isso. E eu mesma não conseguia ter aquele olhar sobre os meus feitos. E ela me mostrou isso, e isso foi muito legal. Só que não foi de uma hora pra outra que eu absorvi aquilo e falei, agora eu sou muito foda, né? Vou conseguir todas as vagas do mundo. Demorou, foi um processo pra eu me aceitar, pra eu refletir sobre aquilo e de fato falar assim, pô, realmente o que eu fiz era legal, né? Por que eu não consigo me vender? E naquilo tudo eu tava no restaurante e nossas rotinas ficaram ainda pior, porque no restaurante eu trabalhava de todo final de semana, enquanto o Raul trabalhava de segunda a sexta. Daí que piorou de vez, porque aí que a gente não tinha nenhuma folga junta mesmo, né? E eu me lembro de um dia que eu tava trabalhando, era um sábado à noite, e eu me lembro de olhar pra uma mesa e tinha um casal, no sábado à noite, restaurante à luz de vela, tomando um vinho, conversando. E eu me lembro de estar apoiado no balcão e falando assim, cara, quando que eu vou ter isso, sabe? Tipo, eu não consigo imaginar quando que eu vou sentar no sábado à noite no restaurante com meu marido. E curtir, sabe? Eu falo, nossa, tá muito distante. Assim, não é que o pessoal tá muito distante, mas tipo, é isso que eu quero, sabe? O dia que eu tiver isso, eu vou valorizar mais do que eu nunca valorizei na vida. Aquela noite, ela me trouxe muitas reflexões, assim, né? Eu tive que parar pra pensar, o que é importante pra mim, né? Como era lá no começo, né? Só um trabalho que me faz feliz ou eu preciso de uma rotina completa, né? Eu preciso fazer a escolha certa pra mudar isso, né? E ali eu vi que aquilo dependia praticamente de mim, porque eu já tinha o conhecimento, eu já tinha as ferramentas, só tava faltando uma atitude mais positiva, assim, do meu lado. Eu entender que aquilo ali já não era mais tão bom e que eu precisava fazer alguma coisa pra mudar. Tudo teve um timing, assim, muito perfeito, porque nessa hora que a ficha caiu, que eu falei, não dá mais pra viver desse jeito, foi bem quando tava saindo meu visto permanente. Então isso foi lá pro meio do ano de 2017. E aí eu pegava meus dias de folga e mandava currículo, ligava pro recrutador, que essa eu acho que é uma coisa das mais importantes. Eu ligo pro recrutador e mesmo que eu tenha mandado o currículo naquela hora, eu falo, ligo, olha, viu, você recebeu o meu currículo? Então, eu tô aplicando pra essa vaga, pra aquela vaga e tal. E eu consegui explicar, ter a chance de explicar com as minhas próprias palavras a minha experiência, de como eu me encaixava naquela vaga. E eu tô falando aqui, você deve estar achando assim, nossa, deve ter sido muito fácil pra ela pegar o telefone e ligar a gente. Eu gaguejava, minha mão suava, eu ficava com... Cara, era insegurança e ansiedade que não acabavam mais, não cabia mais em mim, assim. Hoje eu até entendo bem melhor, assim, essa situação. A gente fica imaginando tudo de errado que vai acontecer sem mesmo antes de tentar. Isso só aumenta a ansiedade. Porque se você de fato botar na balança, tipo, o que eu posso ganhar de bom disso? É tipo, o cara não vai me atender, não vai me ligar, vai me xingar, o cara não vai fazer isso, sabe? E o que você pode trazer de bom é, tipo, ele de fato te atender, te ajudar, entendeu? Se você não ligar, você não tá correndo nenhum dos dois riscos, né? Eu vi uma frase em algum lugar que dizia assim, o pior que pode acontecer é você aprender a como não fazer. Uma coisa que a gente fala bastante aqui em casa, quando a gente tá com medo de alguma coisa, a gente fala, tá, qual que é a pior coisa que vai acontecer? É você aprender um jeito de que não dá certo, entendeu? E isso ajudou muito, muito na época. Nisso tudo eu consegui algumas entrevistas. Eu me lembro da primeira entrevista foi horrível, eu não entendi nada do que o cara tava falando, o cara não entendia nada do que eu tava falando, tava, tipo, os dois lá, tipo, o cara saiu da sala, ele me deixou sozinho, foi horrível. Fiquei um pouco traumatizada, confesso. Mas a gente continuou indo. Até que eu cheguei numa entrevista que... Como que eu vou explicar? Lembra todas as coisas maravilhosas que eu tinha descoberto, que eu tinha feito, que tava no meu currículo? Põe tudo no lixo. Tira tudo. Foi embora. O recrutador, ele somente e unicamente quis focar na minha experiência no restaurante. Minha experiência aqui, no restaurante. Por quê?
Essa vaga era para uma empresa prestando serviço para um cliente, certo? E o que era o entendimento dele? Por mais que a vaga não era exatamente customer service, que né, era atendimento ao consumidor, era uma vaga mais na área de TI, ele entendia que o meu conhecimento como customer service, como atendimento ao cliente no restaurante, seria muito importante para que você entregue um serviço de qualidade e você entenda que você está lidando com um cliente, não importa se é um cliente pedindo um café no restaurante ou se é um cliente pedindo um projeto, um relatório para apresentar na reunião com presidente de algum lugar, entendeu? Tipo, esse era o entendimento dele. Eu queria saber quanto eu valorizava o cliente, o quanto eu me colocava no lugar do cliente, independente de quem era o cliente, independente de quem era o cliente. E isso foi incrível, achei incrível esse foco na entrevista. E adivinha o que aconteceu? No final das contas, eu recebi 2 propostas de 2 empregos completamente diferentes. E é uma coisa que eu vejo que se repete muito na minha vida. Sempre que eu quero muito uma coisa, aí eu consigo aquela coisa, aí aparece uma outra coisa que eu também queria, aí eu tenho que escolher. Gente, eu não consigo escolher comida no cardápio do restaurante. Imagina entre 2 coisas que eu quero muito, que vão, tipo, mudar o caminho da minha vida, tipo, de maneira bastante considerável. A primeira vaga era para eu continuar na área de engenharia. Era um emprego permanente, né? Era um contrato indeterminado, assim, vamos dizer, né? Como se fosse um CLT no Brasil. Pagava melhor. Eu teria mais autonomia, porque eu já tinha um pouco de experiência na área. A segunda, eu mudaria para a área de TI, num cargo bem mais iniciante, um salário mais baixo e um contrato só de 1 ano. Bem, quando você ouve as 2 opções, parece muito óbvio a que eu escolhi, né? Um emprego que paga mais, contrato sem data determinada para terminar, o outro com contrato temporário, pagando menos. Só que não, lembra que minha ideia era de fato ser feliz no trabalho e conciliar tudo que eu pudesse? Exatamente. Eu não acho que eu fui muito feliz quando eu trabalhei como engenheira no Brasil. Era um trabalho que me deixava muito estressada, muito ansiosa, porque a responsabilidade era muito grande. Então eu tava querendo tentar algo novo. E eles me ofereceram trabalho justamente na área de data, que era justamente a área que eu queria mudar. Foi justamente essa vaga que o entrevistador me perguntou tudo sobre o restaurante. E sabe pra onde era a vaga? Era pra trabalhar no Facebook. No Facebook, exatamente. Pra trabalhar numa das maiores multinacionais mais queridas das pessoas, né? Tudo bem que eu tava trabalhando pra uma terceira dentro do Facebook, mas você vê, nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eles me ofereceram a vaga. Aceitei, lógico. E foi assim que depois de 14 meses trabalhando como garçonete, eu entrei na multinacional mais desejada, como terceira, né? Vamos botar os pontos nos is. E eu sou muito grata à experiência de garçonete, porque me fez... Gente, foi um crescimento, acho que foi o melhor trabalho, assim, onde eu mais cresci. O trabalho que eu mais cresci. Pessoalmente, emocionalmente, que não foi nada fácil. E esse trabalho foi o trabalho que me levou a conseguir a vaga no Face. Hoje eu não trabalho mais no Face. Quando meu contrato chegou a 1 ano, quase 1 ano, meu antigo chefe, ele me ofereceu a vaga permanente, só que ao mesmo tempo uma outra empresa me ofereceu também uma vaga permanente no time de data, mas numa multinacional de engenharia. Olha como a vida é. Lembra que sempre que aparece uma escolha, aparece outra junto. Mais uma vez eu tive que ir lá pra balança e mesmo que eu tenha sido muito feliz no Facebook, eu fui extremamente reconhecida, eu fiz muitos amigos legais, eu tive oportunidades muito legais lá dentro. Eu pude provar que eu realmente sou uma pessoa competente, não era só coisas que estavam me falando. Eu consegui ter esse olhar um pouco mais compreensivo. Eu acho que talvez seja a palavra, não sei. Sabe quando você fala, será que eu fiz o negócio direitinho? Então, lá minha autoestima deu uma melhoradinha. Mas eu optei pela mudança e eu estou muito feliz. Eu mudei em agosto do ano passado e foi agosto de 2018 e eu estou até hoje lá na Ingersoll Rand.
feliz. Agora vamos para a minha frase de impacto. Talvez, sem o YouTube, eu teria chegado no mesmo resultado, em tempos diferentes. Ou talvez, sem o YouTube, eu nunca teria chegado no resultado que eu cheguei hoje, tanto eu quanto o meu marido. Quando eu venho aqui relatar as nossas experiências, a minha mais, assim, genuína intenção é simplesmente relatar possibilidades. E isso serve também para você. Quem sabe, por aí, não tem alguém tentando imaginar como conseguir alguma coisa que você já conseguiu. Tem pro YouTube você também. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha profissão agora, né, de data, na área de data, né, eu fiz um vídeo muito legal com o pessoal do eDublin, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? O vídeo pra você ir lá, tem outros brasileiros também, que também trabalham com data, que participaram desse vídeo, foi um vídeo muito legal, e eu fiquei muito feliz de participar. E eu nunca venho fazer muito vídeo porque eu nunca sei o que falar, não sei o que seria interessante para outras pessoas, porque já faz um pouquinho de tempo que a gente já tá aqui, então às vezes as coisas que já se tornaram tão naturais pra gente, tão normais, que eu esqueço que isso não pode ajudar alguém, entendeu? Tá entendendo? Ajuda a gente aí. Deixa um comentário se você tem algum tema que você gostaria de ouvir, e muito obrigada. Um beijo.